O futebol costuma transformar obstáculos em combustível, e a história de Gerson é o retrato perfeito disso. Tudo começou em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi ali, ainda criança, que Gerson começou a treinar ao lado do pai, Marcos Antônio, em um campinho perto de casa. Não era uma estrutura profissional, mas era onde ele já mostrava algo diferente. Com apenas 7 anos, apareceu a primeira grande chance: fazer um teste no Flamengo. E não era qualquer teste, afinal, era a possibilidade de jogar no clube de coração. E naquele dia, o sonho pareceu bem real. Ele foi aprovado. Mas foi aí que o destino impôs o seu primeiro obstáculo. Mesmo com um talento reconhecido, ele não pôde continuar. E o motivo? O seu pai, Marcos Antônio, trabalhava na Receita Federal e não conseguia levá-lo aos treinos. O trajeto era complicado, longo e caro. A família não tinha condições. E o Flamengo, mesmo tendo aprovado o garoto, recusou-se a ajudar com os custos de transporte. Resultado, a promessa teve que ir embora. E quem apareceu então foi o rival Fluminense. O tricolor demonstrou interesse e, diferente do Flamengo, se dispôs a custear as passagens. E assim, o garoto que sonhava em jogar na Gávea foi parar nas Laranjeiras. No Fluminense, Gerson começou aos 7 anos no futsal. E foi justamente ali que moldou o que tornaria sua principal virtude: a leitura de jogo. O espaço curto do futsal exigia raciocínio rápido, visão de jogo e toque preciso, características que ele aprimorou até fazer a transição para o campo e se destacar nas categorias de base. O talento era tanto que antes mesmo de estrear profissionalmente ele já vestia a camisa da seleção brasileira sub-20. Sob o comando de Alexandre Galo, virou peça-chave da equipe. Ele não era o coadjuvante, era o camisa 10. Foi campeão do torneio internacional de Valência, na Espanha, jogando como se tivesse nascido para aquilo. E enquanto isso, nas Laranjeiras, o clube sabia que tinha uma joia nas mãos. A Juventus, gigante da Itália, apareceu interessada e estaria disposta a pagar 10 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. Era dinheiro de gente grande para um garoto que nem sequer tinha estreado como profissional, mas acabou não rolando. E em 2014, Gerson foi inscrito pelo Fluminense na Copa Sul-Americana. Ele já treinava com os profissionais e respirava o ambiente de cima, mas acabou nem entrando em campo. Porém, faltava pouco para a estreia definitiva e ela veio no ano seguinte. Aos 17 anos, no dia 2 de março de 2015, Gerson finalmente teve a sua primeira chance. E não foi qualquer estreia. O técnico o escalou como titular logo de cara. A partida era contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. Ele jogou recuado como segundo volante e mesmo tão novo deu conta do recado. O Fluminense venceu o jogo e Gerson começava de fato a escrever a sua história no futebol profissional. Mas ainda era só o começo. Quando ele começou a brilhar com a camisa do Fluminense, era inevitável. Cedo ou tarde a Europa viria atrás. O talento era raro, a personalidade em campo chamava muita atenção e em determinado momento o futebol brasileiro parecia pequeno demais para segurá-lo por muito tempo. E foi então que surgiu o Barcelona. Sim, o gigante espanhol se antecipou e chegou a fechar um acordo com o Fluminense. A prioridade de compra já estava nas mãos dos catalães, ou seja, era questão de tempo até Gerson vestir a camisa do clube onde jogavam Messi, Neymar e Suárez. Mas o inesperado aconteceu. A Roma entrou no meio da negociação. Os italianos ofereceram mais do que o Barcelona havia colocado na mesa, cerca de 16 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais na época. Era uma proposta agressiva, direta e impossível de ignorar. E aí o Barcelona recuou. E o Fluminense, que precisava do dinheiro, aceitou a oferta do clube italiano. O acordo foi fechado. Gerson se tornou jogador da Roma em janeiro de 2016. E com isso, o tricolor teve que devolver ao clube espanhol o valor pago pela prioridade de compra. Uma situação um pouco constrangedora, mas inevitável. E a expectativa era imensa. A Roma apostava em Gerson como um meio-campista moderno, criativo, capaz de organizar e de agredir ao mesmo tempo. Porém, logo no início ele enfrentou o primeiro problema burocrático. A equipe italiana já havia atingido o limite de jogadores extracomunitários no elenco. E por isso, Gerson não podia ser registrado de imediato. A solução encontrada foi simples e temporária. Ele seria emprestado por 6 meses ao próprio Fluminense,
onde poderia seguir jogando enquanto a situação não se resolvia. No dia 28 de janeiro de 2016, a volta foi oficializada, e Gerson estava de volta ao clube onde se profissionalizou, pronto para deixar a sua marca antes de ir de forma definitiva à Europa. E ele não decepcionou. Na estreia do técnico Levir Coupe, Gerson brilhou em campo. Ele marcou os seus 2 primeiros gols como profissional em uma vitória por 2-0 sobre o Criciúma pela Copa da Primeira Liga. Uma atuação madura, decisiva, que garantiu ao Fluminense a vaga nas semifinais da competição. Era uma despedida digna de joia da base. E após ao fim do empréstimo, a ida para Roma enfim se concretizou. Mas aí começou uma nova etapa da carreira e com ela vieram os primeiros tropeços. A adaptação não foi nada fácil. A Roma era um clube em ebulição, com alta concorrência no meio-campo e um estilo de jogo muito mais tático e físico do que Gerson estava acostumado. Além disso, o técnico Luciano Spalletti não parecia confiar completamente no brasileiro. Gerson teve poucas oportunidades. Muitas vezes jogava fora de posição, longe da construção onde ele melhor rendia. E em outras partidas, sequer saía do banco. Dessa forma, o brilho da joia parecia ofuscado. E em busca de mais minutos e um novo ambiente para se desenvolver, ele foi emprestado novamente, dessa vez à Fiorentina. O acerto foi feito no dia 20 de julho de 2018, por uma temporada. Na Fiorentina, Gerson teve uma recepção muito mais aberta e oportunidades mais frequentes. Ele fez a sua estreia no dia 27 de agosto de 2018, em grande estilo, numa goleada por 6-1 sobre o Chievo Verona, pela segunda rodada da Série A. Gerson marcou um gol inclusive e ainda deu uma assistência, um começo muito promissor. Ao longo da temporada, ele viveu altos e baixos, mas até teve bons momentos. No dia 27 de janeiro de 2019, voltou a se destacar contra o mesmo Chievo em uma vitória por 4-3. Ele deu o passe para o gol decisivo de Frederico Chiesa. 2 meses depois, no dia 3 de abril, Gerson teve um sabor especial ao enfrentar o seu clube de origem na Itália, a Roma. No empate em 2-2, válido pela 30ª rodada da Série A, ele marcou um dos gols da Fiorentina. Mas naquele momento era muito mais do que um gol. Era uma espécie de resposta, uma afirmação. E ainda faria mais um, na vitória por 4-1 sobre o Spal, pela 24ª rodada, onde ele deixou o dele mais uma vez. Porém, mesmo com os lampejos, a temporada não foi suficiente para consolidar o seu nome como destaque no futebol italiano. A Fiorentina não exerceu a opção de compra e a Roma também não demonstrava planos claros para ele. Era como se a Europa não soubesse onde encaixar o Gerson. Ele tinha talento demais para ser ignorado, mas talvez, na visão dos clubes, intensidade de menos para o jogo europeu. E então ele voltou para casa. Agora rapidinho, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Sabe aquele papo de que quem ama cuida? Pois é, a gente se preocupa com o time, com a família, com os amigos, mas e com a gente? Será que tá rolando esse cuidado? É justamente nisso que a Manual quer te ajudar. A galera da Manual me mandou essa caixa aqui, que além de ser super discreta, tem um baita significado. Eles estão aqui para lembrar que se cuidar também faz parte do jogo, principalmente quando o assunto é queda de cabelo, que se você não sabe atinge quase metade dos homens antes dos 50. E com a Manual, esse assunto fica totalmente descomplicado. É tudo 100% online. Você entra no site, responde um questionário e um médico especialista avalia o seu caso. E aí, se for indicado, eles montam um tratamento totalmente personalizado para você e enviam direto na sua casa, sem precisar ficar esperando, sem perrengue e sem dor de cabeça. E aqui dentro vem todos os produtos prescritos para o seu tratamento, e cada pessoa recebe o que é indicado para o próprio caso. Afinal, não é fórmula mágica e nem milagre. É um tratamento sério com acompanhamento clínico online pelo WhatsApp para você tirar qualquer dúvida durante o processo. E dá uma olhada nesses antes e depois que estão passando aí na sua tela. Tem muita gente já mudando a relação com o próprio espelho. E ó, já que a gente tá falando sobre cuidado, tá rolando uma promoção especial do Dia dos Namorados. Usando o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela agora, você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido, mais essa bag exclusiva que tá passando aqui na tela de presente. Além de começar o seu cuidado, ainda dá para dividir esse momento com quem tá do seu lado. Afinal, cuidar de você também é cuidar do seu relacionamento. Mas corre porque a promoção é válida até o final desse mês. O QR Code tá aí na tela e o link tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então se cuida,
Porque quem cuida de si, cuida melhor de quem tá do lado. Muito obrigado pela parceria, Manual. Vamos de volta pro vídeo. No dia 12 de julho de 2019, o Flamengo anunciou o Gerson como o 7º reforço da temporada. Mas não foi uma contratação qualquer. O clube carioca desembolsou cerca de 49 milhões de reais para tirá-lo da Roma, transformando o Gerson no jogador brasileiro mais caro da história, contratado por um clube do Brasil até aquele momento. Foi também a 3ª maior transferência da história do futebol brasileiro, um investimento que causou muito impacto. Porém, Gerson trataria de justificar cada centavo em campo. A sua estreia aconteceu no dia 21 de julho de 2019, contra o Corinthians, na 11ª rodada do Brasileirão. O jogo terminou empatado em 1-1, mas a atuação do meio-campista já deixava sinais do que estava por vir. Imediatamente ele se encaixou no time de Jorge Jesus, funcionando como elo entre a defesa e o ataque, o motor do meio-campo. E a confirmação veio logo na 12ª rodada, diante do Botafogo. Em seu 3º jogo com o manto sagrado, Gerson marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, um golaço no clássico para cravar de vez a sua presença. Com ele em campo, o Flamengo virou uma máquina. Gerson foi peça-chave em uma das maiores temporadas da história do clube. Com sua inteligência, precisão nos passes e muita força física, ele se destacou como um meio-campista completo, um legítimo camisa 8 moderno. Ao fim da temporada, o Flamengo ergueu 2 troféus históricos, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, essa última conquistada em uma virada épica sobre o River Plate em Lima. A performance de Gerson não passou despercebida. Ele foi eleito para a seleção da Bola de Prata de 2019, ao lado de outros 7 companheiros. O Brasil todo reconhecia, ele estava jogando em altíssimo nível. E não parou por aí, porque logo no início de 2020 veio mais taça. No dia 26 de fevereiro, após um empate por 2-1 na ida, Gerson foi o grande nome da partida de volta da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. No Maracanã, ele marcou 2 gols na vitória por 3-0, garantindo o título do Flamengo com um agregado de 5-2, uma exibição de gala, dominante, técnica, força, intensidade. Ali ele parecia ter atingido o seu auge. Foi a 3ª taça do Flamengo no ano em apenas um mês. Foi nessa passagem, inclusive, que surgiu o apelido de Coringa, em razão da sua capacidade técnica de atuar em diversas funções, como segundo volante, meia armador, um ponta recuado e até mesmo como 3º homem de meio campo. Era o cérebro e a alma do time. No Campeonato Brasileiro de 2020, mesmo com a saída de Jorge Jesus e uma temporada mais instável para o clube, ele manteve o alto nível. Foi novamente eleito para a seleção da Bola de Prata, ganhando a sua 2ª premiação consecutiva como melhor volante do país. No dia 27 de abril de 2021, ele atingiu uma marca muito simbólica, 100 jogos com a camisa do Flamengo. Foi na vitória por 4-1 sobre o Unión La Calera pela fase de grupos da Libertadores. Um marco para um jogador que em menos de 2 anos já havia se tornado um dos grandes nomes da era recente do clube. Porém, a despedida se aproximava. Após o fim do Campeonato Carioca de 2021, na qual também foi selecionado para o time do torneio, a diretoria confirmou o que já era especulado. Gerson estava de malas prontas para voltar à Europa, dessa vez rumo ao Olympique de Marseille da França. A transferência foi oficializada no dia 9 de junho de 2021. Porém, ainda restavam algumas partidas de despedida com o manto sagrado. No dia 16 de junho, ele brilhou mais uma vez, dando uma assistência para Vitinho no primeiro gol da vitória por 2-0 sobre o Curitiba pela Copa do Brasil. No dia 22 do mesmo mês, ele foi homenageado em grande estilo. Ganhou um bandeirão com seu rosto no Maracanã e, além disso, recebeu um vídeo de despedida publicado no canal oficial do clube no YouTube. O seu último jogo foi no dia 23 de junho de 2021, contra o Fortaleza, pela 6ª rodada do Brasileirão. O Flamengo venceu por 2-1 e Gerson saiu ovacionado. Ao todo, foram 109 jogos com a camisa rubro-negro nessa primeira passagem, com 7 gols, 2 assistências e 8 títulos conquistados. 2 campeonatos brasileiros, 1 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 2 campeonatos cariocas. Porém, mais do que as estatísticas, Gerson deixou uma herança. Ele foi a engrenagem silenciosa de um dos maiores times da história do futebol sul-americano. Um meio-campista completo, vitorioso, cerebral,
e, acima de tudo, muito respeitado. Porém, depois de conquistar tudo com a camisa do Flamengo e provar que era muito mais do que o rótulo de promessa frustrada da Europa, Gerson recebeu uma nova chance no velho continente. Mas dessa vez, ele chegava com outro status, um campeão da América, ídolo da maior torcida do Brasil, destaque técnico e tático de um dos maiores clubes do século XXI na América do Sul. No dia 4 de junho de 2021, após quase um mês de intensas negociações, a transferência foi oficializada. O valor acordado foi de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões na cotação da época, com contrato de 5 anos. Com esse valor, Gerson se tornou a quarta maior venda da história do Flamengo, atrás apenas de Reinier, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. Mais do que uma venda lucrativa, era um reconhecimento de mercado. O futebol europeu agora via valor em Gerson, e com razão. No dia 27 de junho, ele desembarcou em solo francês, e no dia 1º de julho foi apresentado oficialmente como novo reforço do clube, assumindo a camisa número 8, a mesma que usou com maestria no Flamengo. E logo de cara, ele deu sinais de que poderia dar certo. A sua estreia aconteceu no dia 7 de julho, em um amistoso de pré-temporada contra o FC 7 da 3ª divisão francesa. O clube venceu por 2-1, e na partida seguinte, no dia 16 de julho, contra o Servette da Suíça, Gerson marcou seu primeiro gol com a nova camisa em mais uma vitória por 3-1. A adaptação parecia rápida e muito fluida. A sua estreia oficial aconteceu no dia 8 de agosto de 2021, na vitória por 3-2 sobre o Montpellier pela primeira rodada da Ligue 1. No dia 28 do mesmo mês, ele marcou seu primeiro gol em jogos oficiais, o segundo da vitória por 3-1 sobre o Saint-Étienne pela 4ª rodada do campeonato francês. A torcida do Marseille, apaixonada e exigente, logo percebeu que havia algo diferente em Gerson. Ele não era um meia qualquer. Era dinâmico, tático, intenso, sabia construir e destruir jogadas, pisava na área e desarmava com precisão. Ele era o Coringa, como era chamado no Flamengo, um verdadeiro camaleão dentro de campo. A sua primeira temporada, 21-22, foi muito consistente e muito forte nos números. Foram 48 jogos, 11 gols marcados, 7 assistências e o vice-campeonato francês atrás apenas do PSG. A imprensa local elogiava a sua versatilidade. Os companheiros de equipe reconheciam a sua importância e Gerson havia vencido o desafio da adaptação. Pela primeira vez, o futebol europeu parecia pronto para recebê-lo como protagonista. Mas o futebol é muito imprevisível. Com a saída do técnico Jorge Sampaoli, que havia pedido a sua contratação, as coisas começaram a mudar. O comando do Olympique passou para Igor Tudor, um treinador mais rígido, de estilo direto, autoritário e com ideias muito próprias sobre posicionamento e intensidade. Inclusive, durante a pré-temporada de 22-23, em um treino antes do amistoso contra o Real Betis, Gerson e Igor Tudor tiveram um desentendimento. Segundo relatos, o brasileiro não gostou dos métodos do novo técnico e acabou discutindo com ele. A situação acabou não passando disso, mas na prática, o episódio escancarou uma ruptura de ideias entre treinador e jogador. Gerson, que estava acostumado a ser o cérebro do meio-campo, passou a ser utilizado de forma irregular. Ele chegava a ser escalado fora de posição e foi perdendo minutos e protagonismo. A conexão com o novo técnico nunca se firmou e a minutagem foi caindo. Mesmo com todo o seu talento, Gerson já não parecia feliz em Marsella. A torcida ainda o apoiava, mas o jogador que havia sido referência na temporada anterior agora era um nome secundário no elenco. O Coringa, que encantava no Brasil e tinha tudo para brilhar na França, começava a repensar o seu futuro. E mais uma vez, o destino apontaria de volta para casa, para o clube onde ele virou gente grande, para o lugar onde ele foi campeão de tudo, para o Flamengo. No dia 9 de janeiro de 2023, o Flamengo oficializou o retorno do Coringa. Gerson estava de volta à Gávea. O anúncio movimentou muito o futebol brasileiro e com razão. O clube carioca desembolsou 16 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais na época. Foi o maior valor já pago por um jogador na história do futebol brasileiro até então. Um movimento ousado que deixava claro o tamanho da aposta e da confiança do clube em Gerson. Assinando por 5 anos, o volante voltou para ser titular
líder e símbolo de um Flamengo que ainda sonhava com novos títulos e a continuação de uma hegemonia. Mas o retorno não foi tão simples. Gerson chegou em meio a uma fase instável da equipe, comandada por Vitor Pereira, técnico que jamais conseguiu extrair o melhor do elenco rubro-negro. O sistema tático engessado e as ideias desconectadas com a identidade do grupo deixaram Gerson visivelmente desconfortável em campo. Foram meses turbulentos, com resultados decepcionantes, críticas da torcida e uma sombra que crescia sob o elenco recheado de estrelas. Mas o futebol, como sempre, dá voltas. Com a demissão de Vitor Pereira, veio Sampaoli, ex-companheiro de Olympique. E depois, o Flamengo apostou em Tite, ex-técnico da seleção brasileira e velho conhecido de Gerson dos tempos de convocação. E o melhor, o Coringa continuou em alto nível com todos. Os números acompanharam a retomada de protagonismo. E no dia 20 de julho de 2024, Gerson completou 200 jogos com a camisa do Flamengo, na vitória de virada por 2-1 contra o Criciúma pela 18ª rodada do Brasileirão. O feito foi muito celebrado pela torcida e pelo clube. 8 dias depois, na partida contra o Atlético Goianiense, o camisa 8 foi homenageado no Maracanã com uma camisa especial, símbolo do que ele representa para a instituição e para o torcedor. Porém, o maior gesto de confiança viria em 2025. No dia 8 de abril, o Flamengo anunciou oficialmente a renovação de contrato com o Gerson até 2030, um acordo que previa valorização salarial e mantinha o camisa 8 como capitão e pilar técnico do elenco por pelo menos mais 5 anos. Porém, no mundo do futebol as decisões mudam tão rápido quanto as temporadas. Em fevereiro de 2025, um velho dilema voltou à cena: a Europa. O Zenit da Rússia fez uma proposta robusta pelo meio-campista. Os russos estavam dispostos a pagar um valor maior do que a multa contratual vigente, em um modelo com parte fixa e parte em metas. A oferta final chegou a 29 milhões de euros, e o negócio esteve muito perto de ser concretizado. Mas Gerson, naquele momento, optou por continuar no Flamengo e concluir a renovação. O projeto, o carinho da torcida e a liderança no elenco falaram mais alto, só que as conversas não morreram ali. Com a janela de transferências de junho se aproximando, a situação ganhou novos capítulos. O Zenit voltou à carga, agora disposto a pagar à vista os 25 milhões de euros da multa rescisória, cerca de 159 milhões de reais. Nesse modelo, o Flamengo não pode impedir a saída. O clube apenas exige que o valor seja integralmente quitado. A decisão, então, está nas mãos de Gerson. E ao que tudo indica, segundo as informações que estão saindo na mídia, ele está muito inclinado a aceitar o projeto russo. A proposta financeira é tratada quase como irrecusável. Afinal, segundo informações, o jogador vai receber cerca de 3 vezes mais em relação ao salário atual. Mas a motivação não é apenas o dinheiro. Gerson também avalia o impacto esportivo da decisão, principalmente em relação à Copa do Mundo de 2026 que está no horizonte, e especialmente com as questões do futebol russo, como a não participação de ligas europeias, como a Champions, Europa League e mais. O Flamengo, por outro lado, já se prepara para o possível adeus. A torcida dividida reconhece o ídolo, mas teme a lacuna técnica que ficará no meio-campo. Até porque Gerson não é apenas um jogador, ele é quase uma identidade do torcedor dentro de campo, tem uma identificação muito grande ali. Porém, até o momento nada está fechado, mas a novela promete capítulos decisivos nas próximas semanas. E mais uma vez, a carreira de Gerson pode dar uma nova guinada. O que você acha? Será que ele vai de fato deixar o futebol brasileiro em busca de uma nova história na Europa? E se ele fizer, será que é a melhor escolha? Bom, eu já antecipo aqui que, na minha opinião, não é a melhor escolha para a carreira dele. Ele vai se esconder no futebol russo igual outros nomes recentes do futebol carioca, como foi o caso do zagueiro Nino do Fluminense e o Luiz Henrique do Botafogo. Mas enfim, eu quero te ouvir, então coloca aqui nos comentários o que você tem para dizer. Além disso, não esquece de conferir o link da manual na descrição e no comentário fixado junto com o meu cupom que te dá 40% na sua primeira compra, mais uma bag exclusiva. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.